Olá, boa noite. No ar o PUC TV Esportes desta segunda-feira. Vamos até às 8h15 com informação e opinião. Junto comigo aqui, o Cleison Teixeira e o Humberto Castro. Tudo da seleção brasileira. O André Isaac daqui a pouquinho participa ao vivo com a gente, direto de Teresópolis, Granja Comari. Você faz o programa com a gente, é o 62-8599-1000, 8599-1000 é o nosso WhatsApp. Tudo bem, Cleison? Boa noite. Boa noite, Pasqueto. Boa noite, Humberto, meu amigo do Bigode Grosso. Boa noite, Cara, que bigode é esse? Esse bigode... A Luciana já reprovou, viu, Humberto? Ó, Humberto, a Luciana reprovou, o Fred já desistiu do bigode, então... Até o William, que era o homem do bigode grosso, atacante do Cruzeiro. Se você mantiver o foco, você tem que deixar. Aí você tá... Exato. Minha filha também reprovou. Como é que faz? Como é que pode, né? Não, mas brincadeira à parte, gente, boa noite a todos. E aquela expectativa, né, Pasqueto? Filipão fazendo mistério, e nesse ponto eu concordo com o Filipão. Semifinal de Copa do Mundo, Brasil e Alemanha. Acho que o Filipão tem que entregar o jogo fácil também. Para nós é bom, porque a gente vai ficar discutindo aqui as possibilidades da seleção brasileira. E é uma arma a mais para o Brasil, quem sabe, vencer a poderosa Alemanha, que para mim é a favorita no confronto. Satisfação, Humberto Castro. É isso, Pasqueto. Boa noite para você, para o Cleis, para todo mundo acompanhando aqui o PUC TV Esportes. O Zúñiga não foi punido, né? A FIFA anunciou hoje à tarde que o jogador não será punido. Mas o Brasil vai recorrer. Mas eu até gostei de ter já uma definição para encerrar esse assunto, né? Desde quando aconteceu essa contusão do Neymar, não se fala outra coisa. E tirou um pouco do foco desse jogo amanhã. Então a gente tem que estar mais atento, concentrado, e principalmente a seleção brasileira nesse jogo, porque não tem prognóstico, né? Que jogo é esse? Por incrível que pareça, Humberto, Cleison e amigos, na coletiva do Filipão hoje no Mineirão, nem foi o assunto mais debatido, essa questão dele não ter o Neymar. Assim, diretamente ele respondeu a uma pergunta de como será o jogo sem o Neymar. Depois foram outras perguntas. Por incrível que pareça, eu achei que a coletiva fosse ser muito em cima do Neymar, e não foi assim. Mas bom, mesmo assim, sem grandes novidades. A entrevista o Filipão coletiva não estava muito disposto Ele estava até agradável, mas... Fala assim, a entregar, né? Entregar a situação, jogo, né? entregar o jogo. Acho que ele ficou até um pouco meio que perdido, porque ele estava começando, com a equipe, é claro, completa, a ter aquelas discussões com a imprensa, que é o normal do Filipão, que a gente já está acostumado, a questionar algumas situações que são colocadas, até para que ele também depois tenha o material necessário dele para dar a pré-eleição dele. É verdade. E ele ficou meio perdido nessa situação, porque ele sabe que se comprar briga agora, os argumentos serão poucos, e ele tem uma equipe que, infelizmente, ele sabe que é uma equipe que, no momento, está fragilizada. Mas os brasileiros têm capacidade, os jogadores. Só que a gente sabe, e ele sabe, o Neymar hoje, infelizmente, não tem um substituto à altura na seleção. Hoje, quem sabe amanhã não apareça, né? Aqui é tudo ao vivo e a gente joga aberto. Moçada, aí tem dois do espelho aqui. Vamos começar com as imagens do treinamento, caso a gente as tenha. Acho que temos sim, imagens do treinamento de hoje. Imagens feitas pelo nosso cinegrafista Marco Paranhos. O Filipão despistou, treinou várias situações de jogo. Foi um treinamento de pouco tempo. Ele não exigiu tanto dos jogadores. E o Marco, junto com o André Isaac, eles fizeram essas imagens que vocês estão conferindo aí na tela da PUC TV. E o Filipão, na entrevista coletiva hoje à tarde no Mineirão, respondeu primeiro sobre a opção de jogar com 2 ou 3 volantes, já que hoje no treinamento ele testou 3 e até agora na Copa do Mundo só jogou com 2 volantes. Se eu jogar com 3 volantes, uma das condições que eu posso jogar, eu vou dar mais liberdade aos laterais, normalmente. E se jogar com 2 homens, eu vou dar um pouquinho menos de liberdade, mas também vou acrescentar alguma situação diferente para causar algum prejuízo que a gente pode causar para a Alemanha. Só isso. O Filipão não entrega o jogo mesmo, como você falou. E nós temos aqui uma cartela, uma ilustração do time que começou e das opções que fez o Filipão durante o treinamento. Vamos lá, moçada? Com a escalação da seleção brasileira, preparada aí pelo nosso Renatão. Hoje no treinamento, o Brasil começou com Júlio César, Daniel Alves, que para muitos foi uma surpresa, Davi Luiz, Dante, Marcelo, Luiz Gustavo, Fernandinho, Paulinho e Oscar, Hulk e Fred.
Aí depois o Filipão fez várias mudanças. Colocou o Maicon no lugar do Daniel Alves, o Hernanes no lugar do Fernandinho, o William no lugar do Paulinho, Bernard no lugar do Oscar e o Jô no lugar do Fred. Depois ele voltou o Oscar no lugar do William, testando várias opções o técnico da seleção brasileira. Geralmente ele começa os jogos com o time que inicia os treinamentos. Foi assim até agora. Exceção feita ao Maicon, se bem que daquela vez a seleção só fez um treino fechado. Exato. Né? Foi o jogo em que o Brasil menos treinou. E aí, Cleison, o que você acha que vai dar amanhã em termos de escalação? Ô Pasqueta, a gente só sabe que o Dante vai começar, junto com o Davi Luiz na zaga. E que ele tem a intenção já de voltar o Luiz Gustavo, que é o titular, é o volante que ele tem com característica diferente, que é de marcação. Se jogar o Luiz Gustavo e ele mantiver na equipe Paulinho e também o Fernandinho, ele tem duas opções táticas, como destacou primeiramente o André Isaac. O Luiz Gustavo jogando como um terceiro zagueiro mais posicionado pelo lado esquerdo, e aí nesse caso aquilo que ele falou, de dar liberdade aos laterais, só que ele não daria liberdade aos dois. Talvez mas por ao isso Marcelo. ter iniciado com o Daniel Alves também na direita. Também, exatamente, Tem na a ver. direita. Porque o Daniel sabe fechar melhor o meio campo. O Daniel fecha um pouco mais porque ele teria que deslocar o Luiz Gustavo para a esquerda para o Marcelo ter mais liberdade. Porque o Marcelo, tecnicamente, é o melhor jogador no momento da seleção brasileira. É o que mais dribla depois do Neymar. Então é um jogador que tem qualidade. Então ele colocaria o Luiz Gustavo para fazer essa cobertura do Marcelo e dar mais liberdade ao Marcelo. E outra opção tática seria o famoso losango, né? Ele ter o Luiz Gustavo centralizado, abrir Paulinho e Fernandinho, um pela direita e outro pela esquerda, deixando o Oscar mais avançado um pouquinho no meio campo, fazendo aquele losango, o Oscar sendo o jogador para aproximar um pouco mais ali do Fred, municiar um pouco mais o Hulk. Então são essas opções que ele tem, táticas, né, que de repente pode surpreender a seleção holandesa. Humberto, você acha que o Filipão amanhã começa com qual escalação? Bom, essa que iniciou o treino de hoje é a ideal, com exceção de um jogador, né, o Daniel Alves. Não é possível que ele vai voltar o Daniel Alves, que não estava bem nessa Copa. As seleções que jogaram contra o Brasil exploraram muito o setor ali do Daniel Alves, né? E o Maicon não comprometeu contra a Colômbia, jogou muito bem. Ou pelo menos fez o seu papel ali na ala direita. Então eu não concordo com essa alteração, o retorno do Daniel Alves, se ela acontecer. Aí disseram, bom, com 3 volantes, o Daniel Alves ele vai ter mais liberdade, ele é melhor para apoiar do que o Maicon. Isso para mim não tem diferença. O Daniel Alves custa acertar um cruzamento, gente. Ele fecha muito, Ele fecha muito pelo meio. E né? aquela melhoradinha, viu, satisfação, que o Paulinho deu no jogo contra a Colômbia, acho que tem tudo a ver com o jeito de jogar do Maicon. Porque o Maicon não fecha pelo meio e não embola com os volantes. Então o Maicon ocupou uma faixa do campo. É um negócio que eu aprendi com o Ney Ladeira, comentarista de Anápolis, craque, camisa 10, ex-Goiás, Anapolina e tudo mais. Hoje os jogadores, se não tiver muito treinamento, se não tiver, você tem que jogar o feijão com arroz. Se você tiver muito treinamento, você faz isso que a Alemanha faz hoje. Exato. Que é a inversão de posições. O Ney Ladeira uma vez... também faz muito, né? O Ney Ladeira uma vez falou assim, Pasqueta, o Cilinho chegou em um time que ele estava... São Paulo. No São Paulo. Acho que o Ney não jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras. Não me lembro. E um dos times que o Ney jogou. Palmeiras? O Ney foi Palmeiras. Palmeiras, né? Palmeiras, isso. Então tá certo. E rodou aí o Ney, tá, o craque. Ele falou assim, ó, nós temos pouco tempo para treinar, vai ser o seguinte, Ney, você vai aqui na meia direita, o fulano vai aqui, assim, você fica daqui para cá, o outro daqui para lá, pra gente fazer aquele negócio que a gente dá conta, que vocês sabem mais ou menos, aí você não embola com o lateral, você não tromba com o outro meio e tal. Acho que a melhora do Paulinho tem a ver com isso. O Maicon ocupou uma faixa de campo, deu espaço àquele corredor para o Paulinho jogar, ele jogou. Agora, a melhor formação é essa com o Luiz Gustavo. Muitos estão achando que se ele optar por mais o Luiz Gustavo, sendo substituto do Neymar, entrar com 3 volantes. Muitos estão achando que a seleção dá a impressão que vai entrar com medo da Alemanha. Não. Eu não sei se eu disse isso aqui no programa anterior, ou se eu estava sonhando com esse comentário, mas o Brasil perdeu o meio-campo em boa parte do jogo contra a Colômbia e contra o Chile. No segundo tempo. E agora ele precisa consertar o setor e principalmente povoar ali, né, encher de jogadores que tem o melhor posicionamento para não dar muito espaço para o adversário
porque qualquer brecha essa Alemanha define. Aliás, Humberto, o Brasil é uma grande deficiência. Não foi só nesse jogo com a Colômbia, não. Na maioria dos jogos, o Brasil teve dificuldade com relação ao meio campo. Se teve um setor do campo que o Brasil, nessa Copa do Mundo, pouco foi efetivo, foi o meio campo. É verdade. É a seleção. E a gente sabe que para bater de frente com a Alemanha hoje, você precisa ter um meio campo forte. Você precisa jogar. Porque é onde a Alemanha concentra o jogo dela. Ela concentra o jogo dela no meio e quando o Lan está pela direita, onde o Lan está pela direita. Porque é um jogador que troca muito passe e toca bem. E é um jogador que tem qualidade no passe. Então, eles sabem disso e eles procuram sempre o jogador com melhor qualidade de passe. São os meias e o próprio Felipe Lan quando atua pela direita. O André Isaac já está ao vivo com a gente, direto de Teresópolis. E aí, André, tudo certo? Tranquilo? Tudo certo. Um abraço para você, Pasqueto, todo mundo aí no estúdio, para você ligado na PUC TV Goiás. Estamos lado a lado com a seleção brasileira rumo ao Hexa. Tá faltando pouco tempo. Aqui nós três apostamos que o Filipão começa o jogo amanhã com o time que iniciou o treinamento. Acho que a nossa dúvida aqui fica com relação à lateral direita, né? Lateral direita, Daniel Alves ou Maicon. Porque pra gente o Maicon é mais efetivo, Isso. é um jogador que daria até mais suporte a esse esquema que o Filipão quer colocar. Exato. Pra você, André, o Filipão começa com qual formação amanhã? Eu quero crer que ele vai começar com o Maicon, que foi melhor do que o Daniel Alves nos 3 primeiros jogos. E o Maicon, em um jogo, ele mostrou que é mais útil para a seleção brasileira, defendendo ou atacando. Eu acredito no Maicon, na lateral direita. Acredito, é claro, na alteração já confirmada do Dante. E a outra alteração, Luiz Gustavo, no lugar de Neymar, e pronto. E hoje à tarde, André, para a gente discutir mais os assuntos, na coletiva do Filipão, ele respondeu sobre qual deve ser a estratégia a ser utilizada contra a Alemanha amanhã. Nós temos que respeitar a equipe por tudo que faz e da forma que joga. Mas se nós não podemos respeitar sem também nos impor ou colocarmos a nossa maneira de jogar. Então a nossa maneira de jogar é definida antes do jogo, vamos jogar dessa forma, embora o adversário se porte assim ou assado, nós vamos nos portar dessa forma. E nos portando da forma como nós estamos nos portando, eu acho que nós vamos causar algumas dificuldades à Alemanha, e aí vamos ver o que vai acontecer. Nós temos um padrão e vamos tentar imprimir o nosso padrão de jogo. Eu não vou aqui explicar ou dizer qual é o nosso padrão, como vamos fazer, porque isso nós já definimos lá nos nossos treinamentos e com a equipe. Mas respeitamos, mas vamos tentar nos fazer respeitar. Bom, eu nem sei, sinceramente, viu, moçada, se o Brasil tem esse padrão hoje que o Filipão fez referência na coletiva. Agora, uma coisa é certa, né, Humberto? O Brasil não é coitadinho contra a Alemanha, não. Não temos o Neymar, não temos o Thiago Silva. Pô, mas peraí, é a seleção brasileira, é o time que mais conquistou títulos, joga em casa e tem sim bons jogadores. Não tem essa história de coitadinho contra a Alemanha, não. A Alemanha é favorita, vamos esperar para ver no que vai dar. Ou tem? Não tem. O jogo é equilibrado e eu até coloco o Brasil com favoritismo nesse jogo por jogar em casa, com o Mineirão lotado de camisas amarelas. O Brasil vem jogando nessa Copa de amarelo, né? Em nenhum momento usou o uniforme azul, e isso faz uma diferença tremenda quando você olha para o estádio, está tudo amarelo ali, né? E amanhã ainda mais, porque o alemão vai entrar de Flamengo, né? Então, o Brasil tem que se impor mesmo nesse jogo. Mas de duas, uma vai acontecer amanhã. O Brasil avançando, o grupo se fortaleceu com a lesão do Neymar, se uniu mais. O Brasil não chegando à final, o Neymar fez falta. O grupo sentiu, como o Uruguai sentiu a ausência do Suárez, mas lá era uma outra situação. Então, de duas, uma vai acontecer amanhã. Mas eu ainda coloco o Brasil como favorito por esse aspecto também, fator casa. Né? Ali na hora do hino nacional, esses caras com personalidade. Né? E outro detalhe, eu acho a Alemanha, assim, mais cansada do que o Brasil nessa Copa. Vem sentindo mais o ritmo dos jogos do que o Brasil. Ela não sei se ela está sentindo tanto, mas é a seleção que mais correu. Na Copa do Mundo é a seleção que mais correu. É a que mais correu durante a Copa do Mundo. São 4,5 km a mais que o Brasil.
O Brasil não está assim, entre os primeiros, mas é uma seleção que está correndo muito. Mostra preparo físico, mas ao mesmo tempo pode acontecer isso que o Humberto falou, pode estar chegando num ponto de desgaste. Porque se você corre mais, evidentemente você vai ter, mais cedo ou mais tarde, você vai ter um desgaste maior, né? Mas é fato que a seleção da Alemanha ela é uma seleção muito qualificada. Agora, Humberto, o Brasil não tendo sucesso, é evidente que o Neymar vai ser colocado como peso. E não é nenhuma desculpa. Não é desculpa, esse é fato. O Brasil não tem um jogador com qualidade desse. Isso todo mundo concorda. Não só o Neymar, como de repente se a zaga não se comportar bem, e a zaga vem se comportando bem, é pela ausência do Thiago Silva. A não ser que tenha um Joãozinho da parada nesse momento, André. Para assumir a responsabilidade, né? E que ache que o Brasil não está enfraquecido sem o Neymar. Não tem como. Isso é irresponsabilidade, pelo menos na minha opinião, você achar isso. O Brasil tem sim bons jogadores, pode jogar bem amanhã? Pode. Ainda mais com o Filipão, né, André? Que vira e mexe, pega time ruim e faz ser campeão, como meu Palmeiras. Agora, o Brasil entra assim enfraquecido. Você tem alguma dúvida disso? Olha, tem outro aspecto. Para se observar disso aí. O Brasil jogou praticamente um jogo e meio sem o Neymar. Por quê? Porque o Neymar estava apagado no segundo tempo do jogo contra o Chile, na prorrogação do jogo contra o Chile. A seleção brasileira conseguiu criar oportunidades. No último jogo contra a Colômbia, o Neymar não teve uma grande atuação, estava muito bem marcado no jogo e outros jogadores conseguiram se virar. Então, o Brasil ele consegue produzir também sem o Neymar. É lógico que o Brasil não tem jogadores que tiram o coelho da cartola, como o Neymar pode tirar a qualquer momento. Então, eu acho que até os jogadores da seleção, eles têm que se livrar até psicologicamente do Neymar, né? Porque enquanto o Neymar não estava conseguindo jogar, eles estavam conseguindo produzir alguma coisa. Saiu o gol de falta do Davi Luiz, saiu outro gol, os 2 gols contra a Colômbia. Então, sem o Neymar, teoricamente falando. Então, eles têm que se libertar disso aí também e procurar resolver com as próprias forças. Enfraquece. Ele é um dos 4 melhores jogadores do mundo. Mas não fica de todo ruim também não. A seleção continua competitiva. Tem parte do que você falou, mas eu acho que, até falei isso também, que o Neymar para mim não foi bem na partida contra a Colômbia e o Brasil conseguiu ganhar sem depender tanto assim do Neymar diretamente, porque é uma das poucas vezes que a gente vê o Brasil ganhar sem o Neymar marcar gol, sem ser o cara que fez um dos gols da seleção brasileira. Então isso psicologicamente favorece a seleção, até pelo fato de não jogar com o Neymar. Mas o Neymar esteve em campo nessas partidas e com certeza ele atraiu a atenção dos adversários. Porque até dessa forma, naquele jogo contra o Chile, ele que cobrou escanteio para o gol do Davi Luiz, né? Ele cobrou escanteio numa jogada ensaiada para o Thiago Silva jogar, cabecear para o segundo pau e o Davi Luiz entrar para fazer o gol. E no primeiro gol também do Thiago Silva, contra a Colômbia, foi ele quem cobrou o escanteio com qualidade. Então, mesmo sendo um jogador que às vezes não aparece tanto, está apagado, mas ele participa das principais jogadas da seleção brasileira. Então, por isso que eu acho que o Neymar é um jogador que vai fazer muita falta ao Brasil. Eu também acho. O que eu coloquei foi o seguinte, se o Brasil for perder para a Alemanha e não chegar à final do Mundial, os jogadores vão usar a forma eles não com podem, que... Eles não podem fazer isso não. Não, vai servir como desculpa. Será Você que eles pode vão ter usar certeza isso? que depois do jogo vai servir de desculpa a forma com que o Neymar deixou a seleção brasileira. Né? Como foi o lance, os dias seguintes, enfim. É claro que o Neymar vai fazer falta, é o melhor jogador da seleção brasileira. Mas vai servir como desculpa, sim, se o Brasil não passar pela Alemanha. O que aconteceu com o Neymar? Se fosse um cartão, por exemplo, que tirasse o Neymar do jogo, não teria essa desculpa. Mas da forma que foi a lesão, né, o cara tá lá na maca, essas coisas todas, eu acho que muitos jogadores vão falar nisso. E se eu ouvir jogador da seleção brasileira falar isso aí que você falou, eu vou ficar muito decepcionado. Porque a gente pode falar. A gente pode questionar a ausência do Neymar numa derrota para a Alemanha. Mas o jogador que está em campo e que sabe que ele pode fazer a diferença, mesmo não tendo a qualidade do Neymar, mas que eles podem fazer a diferença, usar isso como desculpa, falar, não, nós perdemos porque não tínhamos Neymar. Aí, pelo amor de Deus, é o fim da picada. Aliás, no próximo bloco tem a opinião de outros jornalistas sobre a questão do Brasil jogar sem o Neymar. O André ouviu esse pessoal na Granja Comari. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no programa. Voltamos com o PUC TV Esportes. Você pode mandar seu WhatsApp no 8599.000. 8599.000. Temos aqui algumas mensagens no WhatsApp.
Esperar ele abrir aqui, ó. Boa noite, amigos. Colocar 3 volantes, um cobrindo bem a lateral esquerda, Marcelo bem ofensivo, time Júlio César, Davi Luiz, Dante, Maicon, Luiz Gustavo, Fernandinho, Marcelo, né, Paulinho, William, Oscar, Hulk. Aqui ele tirou o Fred e colocou o William, o nosso companheiro. Eu também faria. Boa Parece noite. que ele não escalou um lateral direito também, não. Escalou, não? Boa noite, pessoal da melhor resenha futebolística do estado de Goiás. Na minha opinião, o Brasil só tinha 10% de chance de ser hexacampeão com o Neymar em campo. A Germany, que é isso, hein, garoto? Já é a virtual tetracampeã mundial. E nossa seleção brasileira ficará na 4ª posição. Murilo Vieira Lino. Tava sumido, hein, Murilo? Fabrício Ramos, boa noite a todos. Cleison, Sim. o Netinho Chinelinho ainda tá no Vila Nova? Tá com contrato com o Tigrão, né? Tá Ah, machucado, não pode inclusive ser mandado embora, né? Tá no Vila Mas Nova tá lá ainda. no Vila, continua lá no Tigrão, assim. Muita gente caiu, passou pelo Vila, sem rendimento, igual o Netinho, e já saiu, né? E o Netinho continua lá, firme e forte. Sobre essa questão da Alemanha aí, ó, muitos estão decepcionados, até boa parte da imprensa lá na Alemanha, ex-jogadores também, com o futebol que a Alemanha vem apresentando. Todas as seleções estão assim, né? Ninguém que a gente apontou assim como favorito e que ia atropelar nessa Copa, tá jogando bem. Estão fazendo pro gasto ali. A Holanda mesmo, que eu achei que ia atropelar a Costa Rica, se bem que o Navas fez a diferença, ter bola na trave, zagueiro salvando em cima da linha. Mas mesmo assim, não tem nenhuma seleção Sobre isso, arrebentando assim. viu, Humberto? Sobre isso, viu, André? Hoje cedo eu me encontrei com o amigo Adolfo Campos, e ele elogiando as suas participações. Fui lá na casa do Adolfo fazer uma visita para ele, está se recuperando de energia. Ele passou algumas dicas, viu, André, de como se comportar mediante um link com delay. O Adolfo Campos. Mas não tem delay. Não, mas eu tô falando assim, o que o nosso dá uma esperadinha, entendeu? Dá uma demoradinha para chegar. Não é questão do delay. Não, mas ele falou que nós estamos fazendo da maneira correta. Esse que é o detalhe. E aí o Adolfo falou um negócio que eu concordei com ele. Falou, Pasqueto, essa Copa tá sendo boa? Falei, tá. Para todo mundo não é uma das, se não a maior Copa de todos os tempos, é. E os grandes não jogaram bem. Você pega a Itália fora, a França fora, a Alemanha, que todo mundo gosta até agora, não jogou aquele futebolzão, o Brasil nem se fala, a Espanha já vazou, a Inglaterra, que para muitos nem é tão grande assim, também já foi embora. Essa foi a opinião do Adolfo. Hoje eu concordei com ele. É verdade. E apesar de que o nível técnico, olha só a situação. O nível técnico da Copa tá bom, apesar Pra das você grandes ver. terem jogado bem. Então, para você ver, isso significa o quê? Que os adversários vieram melhor preparados. Por exemplo, Costa Rica, que em 90 era a seleção praticamente amadora, hoje mostrou um futebol totalmente diferente na Copa e foi uma surpresa do Mundial. A seleção do Chile cresceu muito. A seleção da Colômbia não tinha uma geração como essa desde a época do Valderrama, do Higuita e assim por diante. Então, mostra o quê? Que o nível técnico melhorou e essas grandes seleções encontraram grandes adversários. E esse é o detalhe, André. Eu estava pensando, enquanto eu estava falando aqui, eu estava fazendo aquela introspecção, né? Pensando. Nós também, às vezes, somos meio chatos com esse negócio, porque quando as seleções grandes, e é o habitual, talvez por isso se estranhe nessa Copa, elas vençam, né? Quando elas ganham, elas acabam vencendo, passam, o que é natural. E muitas vezes atropelando, a gente fala assim, não, a Copa nível técnico fraco, porque não apareceu ninguém, as grandes sempre batendo, vencendo de goleada, então o nível técnico tá fraco. E normalmente é assim, quando você vê times e seleções sobrando numa competição e vencendo facilmente, goleando, a gente costuma dizer que o nível técnico é fraco. E quando a gente vê grandes seleções tendo dificuldades para vencer as seleções menores, resultados apertados, resultados difíceis, também fala-se, às vezes, que o nível técnico é fraco porque as seleções não estão conseguindo jogar, estão parando diante de seleções pequenas, porque não conseguem vencer. Então, quer dizer, a gente tem que chegar também a um denominador. Se está difícil de vencer, será que o nível técnico é tão ruim assim? Se, de repente, grandes seleções com grandes astros, elas têm dificuldade de vencer, o nível técnico, será que está ruim mesmo? É verdade. E tem outro detalhe também, né? Outro ponto dessa Copa do Mundo. Poucos destaques individuais.
as equipes elas se destacam mais na parte coletiva. É uma Copa mais tática, do que outras Copas. A gente vê, tem um ou outro se destacando, ao Robben, ao Rames Rodrigues, o Neymar até o jogo passado, o Messi também está conseguindo se destacar, mas não existem tantos destaques assim nessa Copa do Mundo. O destaque está mais na parte coletiva, por exemplo, a disciplina tática da Alemanha, a disciplina tática da Holanda e assim por diante. E muitos desses poucos jogadores que estão se destacando são goleiros, né? Exatamente. São goleiros. Tirando o goleiro da Rússia, que é um frangueiro, o restante... E a gente fica até fácil bom. pegar o nome do rapaz, coitado, o Akinfev. Muito abaixo. O restante muito bom, viu, Beto? Bem lembrado. Sim. Você pega o da Nigéria, que deu uma falhada contra a França, o Eneyama, pegou muito. O da Argélia, então, nem se fala. Esse Neuer pega pra caramba. O da Costa Rica, pra mim, é o melhor da Copa. O Navas. Melhor mesmo, também muito concordo goleiro com você. bom. Ochoa, né, que tava O Neuer é mais goleiro que ele. Ochoa sem clube também. O Neuer. Mas na Copa, o Navas pegou muito mais. E o próprio Júlio César, que não nos causou susto até agora. Sejamos justos com ele. Muitas pessoas não acreditavam no Júlio César. Eu um deles. E ele até agora tem sido muito firme. Não por causa dos pênaltis. Eu estou satisfeito com a Copa que o Júlio vem fazendo, porque eu disse aqui antes da Copa começar, 2 jogadores na seleção, e agora eu acrescento o Jô a essa lista, que acho que ele está na lista do Felipão também, o Jô. De jogador não confiável. Era o Júlio César e o zagueirão lá do Bayern de Munique, que vai jogar amanhã, o Dante. Espero que ele tenha um bom comportamento. E até acho que, de repente, ele tenha sido até mesmo a melhor escolha. Eu cheguei a falar no Henrique, depois do jogo passado, mas refletindo bem, o Dante está habituado a jogar contra os jogadores da Alemanha, e isso pesa, porque ele conhece. Se bem que, por outro lado, também os jogadores da Alemanha conhecem como o Dante joga, sabe das características dele, mas ele conhece muito bem os companheiros ali da Alemanha, porque joga com a maioria deles, né? Então já fica na situação Você mais... confia no Dante? Claro que sim. São 6 jogadores do time titular da Alemanha que atuam com o Dante no Bayern de Munique. É claro que isso faz a diferença. E mesmo que não fosse a Alemanha, o Dante tem muito mais bagagem do que o Henrique. E bola. E bola do que o Henrique para poder jogar numa Copa do Mundo, né? André, sobre esse problema com o Neymar, você ouviu alguns jornalistas ontem aí na Granja Comari, né, André? É verdade. Ouvimos o PVC da ESPN, o Paulo Vinícius Coelho, o Osíris Nadal, da Rede Manchete de Rádio, o Luiz Antônio Prosperi, colunista do Estadão, jornalista do Estadão, o Roberto Tomé, jornalista da TV Record, e o Marcos Uchoa, da TV Globo. E a pergunta, e agora sem Neymar? Olha, elas diminuem muito, porque o quociente de talento nosso também diminui muito. Eu acho que é inegável, quer dizer, eu acho que a gente conversou esses dias todos pela parte emocional, sobre a parte de garra, de gana, de raça, mas tem uma hora que você tem que falar sobre futebol, né? E futebol se ganha jogando bem. E o Neymar é o nosso melhor jogador longe, né, em termos de talento. Então a gente perder o Neymar é um desastre. Não estou dizendo que futebol não seja possível se ganhar de outras maneiras, nem que o fator de jogar em casa não seja substantivamente importante, né? Eu acho que a gente tem chance contra a Alemanha? Tem. Essas chances diminuem sem o Neymar? Sem dúvida. Então não é a questão de ser pessimista ou otimista, a gente tem que ser realista. A gente vai ter que jogar contra a Alemanha com outras armas, talvez ter um jogo mais coletivo, fazer com que os atacantes passem a jogar, coisa que eles não conseguiram ainda. O Fred praticamente não teve quase nenhuma chance de gol, o Hulk, acho que teve, não conseguiu fazer. Quem for entrar no lugar do Neymar, obviamente não tem o talento dele, mas pode ser que traga para o time talvez uma coisa mais coletiva, do jeito que o William seria uma opção. O William já joga com o Oscar no Chelsea, então estão relativamente entrosados. Ou se for o Bernard, ou se for mesmo a volta do Luiz Augusto e fechar mais o meio de campo. Enfim, existem várias opções para o Filipão. Nenhuma delas, com certeza, seria a preferível se você tivesse o Neymar. Então a gente está realmente num plano B. Vamos ver se o plano B é o suficiente. Diminui muito pela qualidade do Neymar, né, pela diferença que ele poderia fazer em campo. A gente sabe que é um dos melhores jogadores do mundo. Mas, por outro lado, também cria um espírito de mais união, de mais vontade e desejo de ganhar, um espírito mais de equipe, né, sem o Neymar.
Então, assim, a gente perde numa referência técnica muito importante, mas a gente ganha também numa união, um desejo maior de vencer e de cada um jogar por ele. Então, eu acho que por esse lado o Brasil pode até sair levando vantagem. Jogar sem Neymar e sem Thiago Silva contra a Alemanha não podia ser pior a situação. Mas a Alemanha, historicamente, tem um retrospecto muito ruim com o Brasil. A Alemanha parece ser o time que mais tem medo de enfrentar o Brasil, mais tem receio de enfrentar o Brasil. Vai enfrentar o Brasil em casa. E na história eles não ganharam os jogos oficiais da seleção brasileira. Nunca venceram um jogo no Brasil, nem amistoso. Então tem um jogo para jogar. E o Brasil tem que tentar entrar com a tranquilidade que mostrou no primeiro tempo contra a Colômbia para tentar ganhar o jogo. A expectativa é que o time tenha um voo diferenciado nesse jogo em função da ausência do Neymar. Então agora a gente vai jogar por ele e ganhar por ele. Agora o Filipão tem que ser esperto na modificação. Eu acho que o William é o nome da vez para entrar no lugar do Neymar e ele tem que fortalecer o meio de campo com a entrada do Luiz Gustavo, Fernandinho e Paulinho e ver o que ele vai fazer com o Oscar. O time precisa acreditar e vai ser tipicamente o jogo em que aquele que errar menos, André, vai ganhar o jogo. As chances eu acho que ficaram um pouco reduzidas, mas talvez isso possa até servir, né, de uma motivação extra para o time, tentar se refazer, né, em torno dessa ausência do Neymar, que foi muito sentida pelos jogadores, e o Filipão aí tentar, nesse curto espaço de tempo que ele tem, armar um esquema aí para surpreender a Alemanha, né? Eu acho que ele vai nos treinamentos ele vai praticamente definir um time. Eu acho que o William tem boas chances de entrar nessa vaga, não mudaria muito a formação, mas enfim, ter esperança de que esse episódio aí que foi lamentável e muito triste para a seleção possa de alguma maneira mexer com os jogadores e conseguir proporcionar aí uma transformação no time para jogar bem e enfrentar a Alemanha mesmo assim de peito aberto, digamos. Então tá aí a opinião do jornalista sobre as chances do Brasil sem o Neymar. Eu até pergunto para vocês, né? Estava até imaginando agora, ouvindo as opiniões, se antes falava que a seleção estava previsível, a seleção amanhã não vai ser mais imprevisível do que nunca? Mas eu prefiro a previsibilidade do Neymar, viu, André? Do que a imprevisibilidade do Hulk. Exato. Nem compara. Nossa. Pra mim, definitivamente, o Brasil vai enfraquecido sem o Neymar. Isso é ponto. Agora... Se ganhar, ótimo. E tem chance? Claro que tem. Isso não é mureta, não. Isso é futebol. E a seleção brasileira em Copa do Mundo. É quem mais ganhou. Agora, sem o craque, dá pra preocupar. Eu aposto no Hulk amanhã, viu, cara? Eu tô querendo apostar. Ainda mais... Vamos apostar. Deixa eu perder. Umas 600. Você não tá vendo aqui, André? Gelo animal. Coca 600, né? Refri. Era pra falar o refrigerante. Refri 600, isso. Um gelo e limão. Coisa gelo linda. e limão. Rapaz, vai ser um prazer pagar esse refrigerante pra você, mas eu tô 3 achando que eu não volantes pago, não. E o Hulk não precisar ajudar tanto na marcação como ele estava precisando nos jogos anteriores, ter aquela liberdade para poder se movimentar melhor e essa bola caindo no pé dele, com aqueles espetos que ele costuma dar de fora da área, né? E rasteirinho, porque o Neuer é grandão, vai tomar rasteiro. Eu acho que o Brasil... A teoria do Humberto. Teoria de chácara do Edson Júnior. Eu tô apostando no Hulk. Eu gostei do detalhe, ó. O goleiro lá é o rasteiro. O goleiro Chute lá alto não vale. O goleiro lá é o Neuer, não é o Laranjinha, não, Humberto. Eu sei que é o Neuer. Faz o gol. Mas aí, o Humberto André, deu o caminho do gol. Bater alta não tem jeito. Preferência, rasteira... E de preferência no canto que ele não tiver, né? Melhor ainda se for assim. O André não ri da gente, ele tá meio sem graça lá, né? Não, Tá pensando, André? O que foi, André? não, é que quando, nesse nosso link, quando falam ao mesmo tempo, aí o retorno cai e eu não entendi o que foi falado. Que mal lhe pergunto, você tá com outro relógio diferente? Estou. Que é isso? Pra não perder a hora. Comprou lá no Shopping Saara. Não, isso foi lá em Aparecida do Norte, né, André? É Aparecida do Norte, Tá 10 reais. certo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais aqui no programa. Voltamos com o PUC TV Esportes. Aqui, ó, mais mensagens da galera. Pasqueto, o que houve com a Copa comprada? Eu não sei, eu nunca tive esse tipo de opinião, viu? Pelo amor de Deus, graças a Deus, essa Copa está perto de acabar. Não aguento mais tanta conversa de Copa. Um abraço, William.
Valeu, William. Um abração. William, tá? O William, eu vou responder para você, William, como eu respondo pra minha esposa, que tá do mesmo jeito. Em casa ela fala, não aguento, mas eu falei, fica tranquilo que é de 4 em 4 anos. Não tem como. Então a gente tem que viver intensamente. É de 4 em 4 anos. O Procópio, Parque das Nações, Aparecida de Goiânia. Pasqueto, acho que amanhã o único ponto da seleção que não estamos tão confiantes é o ataque. Acredito que eles vão tomar mais responsabilidade sem o Neymar e vai dar certo. O que vocês acham? Não, tomara que o Hulk me surpreenda amanhã, mas assim, eu quero que ele faça isso. Doidinho pra pagar um refrigerante pro Humberto. Tem um aspecto interessante nisso aí também, nessa colocação, porque com o Neymar em campo, o pessoal atrás, né, os meias, os laterais, até mesmo os zagueiros, os volantes, enfim, o pessoal de trás, alimenta muito o Neymar. E às vezes os outros estão livres, o Fred, o Hulk, tem uma melhor condição para receber, mas não, vou tocar no Neymar porque ele é o craque, ele é o diferenciado. Então, sem o Neymar, esses outros jogadores aí devem receber mais bolas do que com o Neymar em campo. André. Pasqueto. Sim, André. Eu gostaria de pedir aí pro pessoal as imagens da saída do Felipão e depois da delegação. Até vou levantar um assunto aqui para vocês. Vamos lá, o pessoal vai colocar lá. Vocês vão notar aí, chegando no helicóptero, porque o Felipão foi de helicóptero, os jogadores foram no ônibus para o aeroporto. Por quê? Porque ele foi de helicóptero direto para Belo Horizonte para chegar mais rápido, para cumprir a determinação da FIFA de dar entrevista coletiva no local do jogo 24 horas antes da partida. Então ele foi lá para dar a entrevista coletiva, para cumprir essa obrigação, ele e o Thiago Silva. Não precisa estar em condições para participar do jogo para dar entrevista, não. Então o Thiago Silva foi para dar entrevista. Vocês vão notar que está entrando no helicóptero junto com o Felipão, um rapaz de azul. Esse rapaz é o Vitor. Ele é o imediato do Rodrigo Paiva, diretor de comunicação da CBF. O Rodrigo Paiva não foi para Belo Horizonte. Ou se foi, ele não pode participar das coletivas, das questões oficiais da seleção brasileira. Por quê? Ele foi suspenso até o restante da Copa por causa daquela confusão com o jogador chileno. Então o Felipão embarcou com o Thiago Silva, embarcou com o Vitor, e logo depois, alguns minutos depois, a delegação saiu e deixou a cidade de Teresópolis com destino à base aérea do Galeão e depois a viagem em voo fretado para Belo Horizonte. E aí por que eu estou falando aqui do Rodrigo Paiva? É porque a CBF está pé da vida com essa situação. Segundo eles, não há uma comprovação de que o Rodrigo Paiva teria dado um soco, até eles têm um vídeo dizendo que não deu. E o Rodrigo Paiva foi punido e o Zúñiga não será punido pelo Comitê Disciplinar da FIFA, pelo menos por enquanto. O Comitê Disciplinar da FIFA não deu nenhuma punição. A CBF vai recorrer. O Carlos Eugênio Lopes, diretor jurídico da CBF, está apelando para que haja uma posição ao jogador chileno que tirou o Neymar da Copa do Mundo. E mais uma vez a seleção brasileira começa a insinuar. Primeiro foi o Felipão para os jornalistas, depois foi o Runco na entrevista coletiva e agora o Carlos Eugênio Lopes, de que a FIFA não tem interesse que o Brasil ganhe a Copa do Mundo. O Humberto Castro até levantou essa situação aqui no comecinho, achando bom que já tinha acabado esse assunto. O André traz essas declarações da CBF, eu até acho meio teoria da conspiração. Não quer que a seleção brasileira ganhe e tudo mais. E para vocês? Não, para mim, assim como não teria Copa do Mundo comprada pelo Brasil, para o Brasil ganhar, para o Brasil ser campeão, também não tem Copa do Mundo sendo trabalhada para que o Brasil não ganhe. É claro que há uma pressão, a FIFA não quer de forma alguma que haja algum benefício em favor da seleção brasileira. Mas espero que da mesma forma que ela não queira que haja benefício para o Brasil, ela também não queira que o Brasil seja prejudicado em detrimento de outra seleção. É o que eu espero. É o que eu espero. Mas eu confesso, já tinha falado isso muito antes do jogo contra a seleção da Colômbia, que eu estou sentindo a arbitragem muito complacente com as jogadas faltosas que acontecem contra o jogador da seleção brasileira. Mas o Brasil é a seleção mais faltosa.
O Brasil age de acordo com os adversários e muitas vezes até em dose menor. Se a seleção é a que mais fez falta, é a que mais sofreu também. Então a diferença entre o que ela fez de falta e o que ela sofreu é uma falta mais feita. Se não me engano, os números exatos são 96 faltas pelo Brasil e 95 faltas sofridas pelo Brasil, né, André? Seria a falta do Zúñiga, né? Exatamente. Infelizmente. E ele não deu. Agora, a falta que não foi dada, né? Cada um fala o que quer, pressiona de um jeito, cobra do outro. Agora, está se falando muito dessas arbitragens, mas pega uma arbitragem que teve influência direta no placar de um jogo ou de uma classificação, como vimos em Copas anteriores. Não tem, né? Teve Camarões e México. Que pode, 2 gols legítimos. Camarões e México? O México teria classificado em legítimos, primeiro. Isso influenciou diretamente. O México teria sido primeiro do grupo. Exato. Mas aí iria mudar o adversário. O Brasil que teria pego a Holanda, bichão. Eu lembrei de Mas tudo isso também é subjetivo porque o jogo foi na primeira rodada e o Brasil, de repente, ele sabendo que teria que fazer uma diferença de gols em cima da seleção. Se você for pegar na ponta do lápis, claro, é isso. Claro, é isso. Na pontinha do lápis é isso. Nós tivemos resultados. Teve um da Bósnia que reclamou no jogo contra a Nigéria, né, que ela foi prejudicada em um gol mal anulado. Mas o jogo seguiu aí. Teve tempo para ela fazer outro gol, fora o da arbitragem. Então, eu acho que está tranquilo nessa questão aí. Amanhã o mexicano, né, o Marco Rodrigues. Que não viu a mordida do Suárez. Não viu a mordida do Suárez. E aí, por incrível que pareça, né, o árbitro adicional fez falta num jogo daquele. Não, o Bandeirinha. O Bandeira estava no... Aquele lance é o lance mais fácil para mim. Tinha muita gente na linha do Bandeira. Tinha muita gente na linha do Bandeira. O adicional atrás do gol. Mas como tinha muito... Se você observar, Humberto, o Chiellini era o último homem da linha de defesa da seleção da Itália. Se um Bandeira tá atento, ele tem que estar de olho no Chiellini, porque ele é a referência para ele marcar impedimento. Mas uma mordida de longe mas só no vídeo. De longe não dá para... Só no replay em câmera lenta que a gente viu que o cara mordeu. O primeiro lance ali a gente achou que foi uma cabeçada. Mas todo aí o Bandeira ia ver? Mas todo jeito houve uma agressão. Ele poderia falar, teve uma agressão. Aí se o cara chega e mostra que foi mordido, aí tem um monte de jogador falando, ele observar e ver o sinal lá no ombro do rapaz, mãe. Esse mexicano parece que ele deixa o jogo dar uma corrida, né? Deixa. O Marco Rodrigues. Ou você acha naquele lance, teve um lance, uma partida, tô tentando lembrar qual foi o lance que o árbitro depois expulsou. Ele demorou um tempinho na Copa do Mundo para expulsar um jogador. Porque teve uma entrada, aí depois foi mostrado que a entrada foi forte, ela foi uma entrada por cima. No primeiro instante, o árbitro marcou apenas falta, ele marcou só falta, não ia dar nem cartão amarelo. Foi da Costa Rica. Foi da Costa Rica, né? Contra a Grécia. Aí depois repetiu o lance e viu que o cara da Costa Rica entrou mais ou menos como uma Matuidi entrou no jogador da Nigéria. Aí o árbitro passou, tal, foi comunicado, ele voltou, chamou o jogador do lado e expulsou o jogador. É verdade. Então porque houve a comunicação quanto a esse lance, ele foi checar e conferiu que o jogador tinha atingido. No próximo bloco a gente destaca os nossos times aqui em Goiânia. E na Serrinha, sábado de manhã, o Goiás venceu a Napolina por 3-0 em jogo treino. Um jogo treino para mostrar serviço. E o time esmeraldino, em 20 minutos, fez 3 gols da Napolina, com Amaral, Lineker de pênalti e Ramon em uma bela arrancada. A partida teve Renan de volta à meta após quase 2 meses. E também recuperados os zagueiros Valmir Lucas e Pedro Henrique. O jogo treino aqui na Serrinha também serviu para o técnico Ricardo Drubski testar um novo esquema tático com apenas um atacante. Na primeira parte, Assuério como titular. Na segunda, Bruno Mineiro. E esta definição deverá acontecer momentos antes da partida contra o Grêmio, no próximo dia 15. E não é só o meu time que joga assim, vários times pelo mundo afora, seleções têm jogado para a gente aproveitar isso aí. O importante no jogo é que os jogadores consigam fazer as suas funções. Quando você tem uma ideia de jogo, uma maneira de jogar, se os jogadores representam bem as suas funções nos seus setores, o jogo acaba que funciona como um todo. Então é isso que eu espero. Nós temos atacantes muito jovens ali para assumirem o posto agora. Pode até acontecer, mas isso eu tenho que ir sentindo, tenho que ir fazendo o processo natural. Então, por enquanto, eu acho que a equipe se estabiliza mais, joga de uma maneira mais firme, com essa composição, mas pode sofrer também alterações. Terminamos o jogo com 3 atacantes,
Já terminamos jogos do Campeonato Brasileiro com 3 atacantes. Então é por aí. Gostei, principalmente da primeira parte, o time controlou muito bem o jogo. Na segunda parte, tanto um time quanto o outro cai, porque são muitas mudanças, né? Eu procuro ainda mudar paulatinamente, né? Vou mudando aos poucos. Talvez se perde um pouco essa quebra, né? Mas, infelizmente, não tem jeito. Agora, eu gostei. Tem jogadores para entrar aí, que ficaram de fora. Eu acho que foi legal, observei algumas situações que a gente pode precisar usar no campeonato. Foi bom, foi legal. Aí, o Drubis. Que Humberto, o Goiás jogou bem? O Goiás jogou bem. Mas tem um aspecto, é difícil você elogiar o Goiás e comparar nesse jogo treino que a gente acompanhou no sábado, porque a Napolina estava com 10 dias de treinamento, então os caras sentiram bastante. E o Goiás é praticamente o time da Série A. Aliás, ontem a gente viu o Corinthians jogar, o Grêmio jogou contra o Londrina lá em Londrina, empatou 0x0, o Corinthians ganhou do Uberaba 4x1. E pelas escalações, são quase as mesmas equipes. Não está mudando, ninguém contratou nesse período de Copa. Então o Goiás manteve a base. Começou com um time de Série A, que vinha bem na Série A até aquele jogo contra o Curitiba, contra uma equipe de 10 dias de treinamento, né? Apesar que a Napolina também manteve a base do Campeonato Goiano. Então o Goiás foi muito superior. No segundo tempo, um monte de alterações para os dois lados, então não dá para você observar muito. O Assueri começou nesse esquema aí só com um atacante, e eu não gosto desse esquema, porque para ele dar certo tem que ter um meia que seja bem ofensivo e que marque gols, né? O Goiás não tem esse jogador. Meia ponta de lança. Né? Não tem esse ou jogador. Laterais de qualidade, ele né? Alas que, ele está tentando encaixar ali alas. o Lineker para fazer essa função de um segundo atacante, um falso atacante, enfim. Então eu prefiro 2 atacantes. O Esquerdinha está treinando mal? Está treinando mal. Ele entrou no jogo no segundo tempo. O Danilo também entrou já no segundo tempo. Então são jogadores que a gente esperava mais pelo que eles fizeram nas equipes nos estaduais, né? O Esquerdinha lá em São Paulo pelo Ituano e o Danilo pela Napolina. O Atlético, sem novidades, falei com o Eric Maravilha hoje, fez um amistoso no sábado, empatou por 1x1, nada de novo. Nem o negócio do Fábio Lima ainda desenrolou. E o Vila Nova segue aguardando o Júnior Xuxa, até hoje nada. O Júnior Xuxa lá no Icasa foi dispensado porque atrasou 5 dias, né? Foi. Aí já gera uma certa dúvida aqui também. O novo do Atlético. Entre o pessoal do Tigrão. O novo do Atlético foi o jogo treino que ele fez contra o Lusiânia sábado à tarde, empatou 1x1. E eu observei a escalação, o Hélio não mudou muito do que foi o time do Matelotti, não, hein? E se você pegar que o Juninho tá machucado e que o Viçosa não joga contra o Avaí na volta, eu achei a escalação pior. Porque você não tem o Fábio Lima, tem o Alex Nemitz, que até agora não jogou nada. Você não tem o Viçosa e não tem o Juninho. Então eu achei a escalação do Atlético pior. E ainda o risco do Jorginho também, né? Que pra mim é o principal jogador do Atlético. Mas o Jorginho vai entrar ainda. E a possibilidade do Diogo Campos também jogar. Aí, né, André? Você contar com o Diogo Campos... É muito difícil, né? É muito complicado. O Diogo Campos é um jogador que, quando ele surgiu, ele até me enganou. Eu achei que ia dar jogador, era um atacante rápido, era um atacante que mostrava disposição, mas pelas informações que a gente tem, ele não se cuidou. Ele achou que já era craque e não se preocupa muito com a sua própria carreira. Eu acredito que ele continua até hoje no Atlético, o empresário dele é amigo do Adson Batista. Quando o Hélio esteve no Atlético na Série A, ele fez até bons jogos. Eu lembro que ele fez um gol lá em Uberlândia contra o Cruzeiro. O Hélio gosta dele. Jogou contra o Flamengo. E não vai poder, reclamar com o Hélio, hein, o Diogo Campos. E não vai poder reclamar de chance de novo, porque o Hélio com certeza vai dar mais chance a ele. Entendo que eu vou falar. O gato não tem 7 vidas? Tem. É o Diogo Campos, é pior que gato. Lá no Atlético, o que ele já teve de chance, meu amigo? Hein, André? Tomara que ele consiga, né? Mas é muito difícil. E o torcedor também já não tem mais paciência. Pra você ter uma ideia, com todo respeito. Mas o Diogo Campos deve assistir a gente, familiares, tudo. Mas ele não tem moral com a torcida, o torcedor chama ele de DC51. Aqui, ó, João Paulo, de Trindade. Um abração, João Paulo. Penso que o Brasil tem 40% de chance de passar. Paulo Henrique, Urias Magalhães. Valeu, Paulo, um abraço. Sabe que o Filipão podia fazer? Colocar o Marcelo no meio e dar uma chance para o reserva. Eu sou o Clésio.
Valeu, Clésio, tá dado o seu recado. Reserva, no caso, o Maxwell. Maxwell. Um abraço, boa noite. Vocês não acham que o Filipão tinha que ter convocado um medalhão? Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Robinho? Ronaldinho Gaúcho, eu acredito que sim. Ronaldinho Gaúcho, sim. Mas não tava jogando tanto na véspera da Copa. Como é que o Filipão justificar a convocação desse jogador? André, um abração. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, com a classificação da seleção, André. Se o Robinho tivesse aí, ele jogava no lugar do Neymar tranquilo. Ó, e com um recado, viu, gente? Como o jogo do Brasil pode se estender um pouco mais, por causa da prorrogação, amanhã o programa não começa enquanto não terminar o jogo do Brasil. Se terminar nos 90 minutos, 7h15. Se não, assim que terminar, você passa aqui pra PUC. Beleza? Isso aí. Estamos combinados? É isso aí. Combinados. Então falou, um abração, até amanhã. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play. It's your world, my